uma excelente palestra, com toda a certeza. Portanto, começo já desde já a efetivar que vai ser uma excelente palestra, porque o tema é, sem dúvida nenhuma, um tema muito querido a todos nós que lutamos e fazemos com que o Fado de Coimbra esteja vivo. Eu queria desde já agradecer também a vossa presença, mas queria agradecer principalmente aqui estes três grandes senhores também do Fado de Coimbra e da cultura de Coimbra, e aqui o professor José Mesquita, o prazer que me dá de ter vindo de Coimbra de propósito para falar um pouco sobre o grande mestre, para mim o grande mestre de Coimbra, Luís Góis. Muito obrigado, professor, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Coimbra Taberna. António Toscano, todos nós aqui por Lisboa já convivemos muito com António Toscano, excelente pessoa, excelente amigo. Hoje deu-me uma prenda que eu adorei e, portanto, aqui publicamente também agradecer um livro que me ofereceu, juntamente com o Carlos Carranca, um livro sobre Luís Góis. Evidentemente, aqui o professor Carlos Carranca, que tem sido uma das pessoas que me tem apoiado também muito aqui no Coimbra Taberna em iniciativas mais de âmbito cultural, que é um espaço que realmente que eu queria que Coimbra Taberna fosse. Tem que ser um restaurante para ter alguma possibilidade de ter um espaço na Baixa Chiado, mas é um espaço que eu quero mais para ao lado da cultura, não só da música, como da fotografia, da pintura, da poesia, etc. E, portanto, hoje, uma vez mais, temos aqui uma iniciativa, com toda a certeza, nós vamos apreciar, vamos ouvir coisas que nunca tínhamos ouvido falar sobre Luís Góis, e vamos ver o quão era uma pessoa moderna, uma pessoa que pensava no mais à frente, no futuro. Tenho aqui, já ouvi algumas coisas que vão ser faladas e tenho a certeza absoluta que todos nós vamos gostar de ouvir. Uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e uma vez mais, muito obrigado a todos os palestrantes aqui desta conferência. Muito obrigado. Tem luz suficiente? Tem? Ok. Não, senão ia-me roubar ali um bocadinho. Já disse. Professor Mesquita, ser o primeiro. Professor José Mesquita, a abrirem. Eu não tenho nada a ver com o Coimbra Taberna, a não ser por razões afetivas. Claro. Mas como tenho a ver com os amigos, gosto de amigos e gosto de falar dos amigos, posso dizer duas coisas antes de... Pronto, só para dizer que é com muito gosto que eu mais uma vez estou aqui com o professor José Mesquita. A última vez que estivemos juntos, os dois, na Academia das Ciências, a falar sobre precisamente o Fado de Coimbra, a poética do Fado de Coimbra, etc, etc. E se há coisa que me agrada no professor José Mesquita, é que o professor José Mesquita, eu vou utilizar uma expressão que o Toscano não gosta nada que eu utilize, mas que diabo, mas eu não consigo utilizar a outra. Não é nada coimbrinha. Ou seja, é um homem da cultura, um professor catedrático da Universidade de Coimbra, tudo isso, às vezes é bom, outras vezes é mau, porque às vezes é tão catedrático que se torna quase insuportável o não entendimento, mas no caso do professor José Mesquita é precisamente o contrário. É precisamente o contrário. Ou seja, é um homem aberto à modernidade, ao nosso tempo, é essencialmente um homem do nosso tempo, que sempre no seu tempo foi do seu tempo, não sei se estou a fazer entender, e que foi sempre de tal forma do seu tempo, que depois do 25 de Abril, foi ele que ajudou a modernizar o chamado Fado de Coimbra, canção de Coimbra, música de matriz Coimbra, como queiram, de variedíssimas maneiras, cantando e gravando excelentes discos, musicando os nossos maiores poetas, e com mais um pormenorzinho que às vezes há uma certa dificuldade em relação a Lisboa, é que teve um programa na televisão sobre Fado de Coimbra. E esse programa foi um programa de prestígio, um programa de qualidade simples, mas de prestígio, que é essa que me parece que é a marca da modernidade. E eu não queria deixar de dizer isto, porque algumas pessoas talvez não conheçam relativamente bem o professor José Mesquita, apesar de eu também não ter dito nada especial, pelo menos serve para introduzir aqui o meu querido amigo e grande amigo do Luís Góis, e que eu também sei, e aqui o Torinho Toscano também sabe, a ternura que o Luís tinha por José Mesquita, certo? Eu sinto-me um bocado envolvido com esta palavra do amigo Carlos Carranca, que agradeço. Agradeço também o convite que me fizeram.
provavelmente haveria mais pessoas, e há mais pessoas mais credenciadas para poderem falar sobre o Luís Góis, mas como grande amigo eu não podia deixar de aceitar este pequeno convite de vir dizer umas palavras sobre o percurso artístico do Luís Góis, que é uma personalidade que eu me habituei a admirar desde que o conheci mais concretamente em finais da década de 70. Ora bem, já que aqui o meu amigo Carlos Carranca falou nos Coimbrinhas, exatamente no decorrer desta pequena exposição, desta palestra, irei mencionar 3 expressões que talvez precisem de alguma explicação. Uma delas é essa, os mitos coimbrinhas. Os mitos coimbrinhas. Estes mitos coimbrinhas que nós teremos a oportunidade de falar são efetivamente consequência, ou este conceito ressalta de uma postura incorreta, que é exatamente aquela de querer ver a floresta olhando a árvore, pretender assimilar um todo concentrando-se numa parte. Em suma, é fazer generalizações errada e abusivamente. Isto nós vamos ver que acontece frequentemente ao longo da vida, digamos, do fado, da canção de Coimbra. Outro conceito que o Luís Góis gostava muito de falar é a matriz coimbrã, a raiz coimbrã. O que é que eu entendo por matriz coimbrã? A matriz coimbrã é efetivamente aquela base que identifica o modo de cantar de Coimbra. É, de facto, um modo de cantar que se caracteriza pela diversidade emotiva. Vamos aí encontrar um canto genuinamente coimbrão quando a saudade não tem saudadismo, quando a alegria é uma alegria popular e sentida, quando a melancolia não tem nuances mórbidas, quando a crítica social se faça em agressividade, quando o dramatismo é autêntico, sem expressões ensaiadas e descabidas. É isto que eu chamo o canto de sabor genuinamente coimbrão. Aquilo que eu chamo, e que o Luís Góis muitas vezes falava, que é o canto de matriz coimbrã, o canto de raiz coimbrã. Outro aspecto que eu também irei falar aqui diz respeito à especificidade deste canto, que tem muito a ver com a subjetividade, com a expressão, com a interpretação. Por isso, há quem disse que em Lisboa não há fado, em Lisboa há fadistas. E eu acrescento que em Coimbra não há canção de Coimbra, há cantores de Coimbra, o que é um bocado diferente, parecendo que é a mesma coisa, é um bocado diferente. Porque quando se fala numa escola, parte-se do princípio, eu também abordarei isso, parte-se do princípio que há umas regras, que há umas normas, e que o cantor tem aquelas regras e aquelas normas. Pode variar um pouco, mas obedece àquelas normas. Ora, eu acho que o fado, quando eu digo o fado, é outro problema que aqui se põe, que é aquilo que anda na boca do mundo, que nós, nessa sessão, afinal é fado ou é canção? Ora bem, isto também é um falso problema, quanto a mim. É um falso problema porque, efetivamente, este problema da designação é um problema que se começou a sentir e a falar nele mais a partir das décadas de 70 com os seminários do Fado de Coimbra, quando Afonso de Sousa, de facto, diz o chamado Fado de Coimbra, e então defendeu uma tese. E o Luís Góis, uma vez numa entrevista, também disse o Fado de Coimbra nunca existiu. Ora bem, o que eu acho é que estas expressões, estas intervenções, que eu não posso estar a desenvolver em pormenor, devem ser devidamente contextualizadas no espaço e no tempo para se perceber bem o que isto quer dizer. E também não se pode perder em vista a extraordinária evolução que o Fado de Lisboa teve a partir dos anos 60. De maneira que não tem nada a ver, efetivamente, com o Fado de Lisboa, a desgraçadinha que se cantava nos anos 40 e 50. Eu não posso estar a desenvolver esses aspectos porque não há tempo para isso, mas é para saberem efetivamente que eu usarei a designação Fado de Coimbra, Canção de Coimbra, Canto de Coimbrão,
de certo modo aleatoriamente, sem me preocupar exatamente se é fado ou se é canção. Então, indo propriamente à fase que mais interessa aqui, que é o percurso artístico do Luís Góis, eu digo que, efetivamente, a decisão de fazer a evocação do Luís Góis no dia da voz foi, efetivamente, uma decisão acertada, porque, parafraseando o que se dizia de Frank Sinatra no Music Hall Internacional, Luís Góis, no âmbito da canção de Coimbra, e não só, personificou a voz. E note-se quando se diz a voz com letra maiúscula e no sentido definido do termo, não estamos a referir-nos apenas a mais uma voz de qualidades excepcionais, aliás, repetidamente reconhecidas, a tal voz cheia, baritonada, potente, de rara amplitude e timbre singular. Tudo isto é verdade, e todos estes atributos são invocados sempre que se fala deste culto maior do fado canção de Coimbra. Em nossa opinião, porém, Luís Góis é muito mais do que isso. Efetivamente, para além de compositor e poeta, há uma outra faceta artística, nem sempre devidamente realçada, e que, quanto a nós, mais o singulariza e o torna a figura inimitável que foi no âmbito da canção coimbrana. Refiro mais expressividade ao dramatismo que Luís Góis conferia às suas interpretações e que, felizmente, podemos continuar a admirar nos valiosíssimos registros que nos deixou. O arrepio que se sente ao ouvi-lo interpretar temas como Tudo bem, ótimo. temas como No Calvário, O Homem Só, ou Canção do Regresso, ou Requiem para meu irmão, só estes registros só têm paralelo nos registros de Amália. Mas não temos dúvida em afirmar, pese embora o eventual desagrado de alguns sectores mais conservadores, que encontramos notórias afinidades artísticas entre estas duas figuras cimeiras da música popular portuguesa no século XX. E certamente não seremos o único a pensar assim, pois Augusto Cabrita, ao ocupar-se do álbum Canções do Mar e da Vida, lhe disse: só faço este trabalho para ti e para a Amália, não o faço para mais ninguém. Com efeito, fazendo um ensaio comparativo entre estes dois ícones da cultura popular portuguesa, que foram Amália e Luís Góis, as semelhanças na excelência da voz, na procura empenhada de novos caminhos para o discurso poético-musical, na sensibilidade e expressão performativa, as semelhanças são por demais evidentes. Em nossa opinião, só espíritos desatentos ou preconceituosos poderão negar esta realidade. Luís Góis situa-se assim nos antípodas do chamado cantor coimbrinha do fado de Coimbra. Ao invés, Luís Góis continua a ser, no nosso imaginário, um cantor dramático de excelência, no sentido mais nobre que esta expressão encerra. Como muito bem realçou o meu amigo Carlos Carranca, aqui presente, há efetivamente uma dimensão trágica na voz e na poesia de Luís Góis. Reitero o que disse, em nossa opinião, e muito para além da reconhecida perfeição técnico-vocal, é o dramatismo do seu canto, não raro mesclado de tragédia, que singulariza e sublima as interpretações de Luís Góis e levando-as a níveis nunca antes alcançados na música de matriz coimbrana. Por isso Luís Góis é inimitável, por isso o seu talento e singularidade interpretativa, à semelhança da Amália, nunca se coordenaram com normas académicas ou escolas que de algum modo pudessem coartar a sua notável liberdade de expressão musical. Em nosso entender, e numa convergência de pensamento com Luís Góis, limitamos-nos a afirmar a nossa convicção relativamente às tais escolas. As técnicas de canto
e execução instrumental aprendem-se, e aí reside a importância e o papel das escolas. Só por ignorância se pode negar tal evidência. Contudo, a canção de Coimbra, sendo um canto com fortes raízes tradicionais, singelo por natureza, não se coaduna com a aplicação rígida de normas académicas. E este desajustamento entre a canção de Coimbra e as escolas de música erudita continua a pressentir-se noutros eventos e noutras conversas protagonizadas por Luís Góis. Toda a gente conhece o episódio que se passou em Coimbra nos anos 50 com Tito Gobbi, um famoso cantor italiano de ópera, que teve a dita de ouvir uma serenata em Coimbra, na Zé Velha, e que depois, no fim, foi perguntar onde é que aquele estudante tinha aprendido, em que escola tinha aprendido, e o Luís Góis aprendeu. A minha escola foram estes companheiros que estão aqui e outros que aqui não estão em Coimbra. E depois, numa entrevista na emissora nacional, diria Tito Gobbi que uma das recordações mais gratas que levava de Coimbra foi exatamente ter ouvido um estudante em Coimbra. E se fizesse, ele disse, aliás, o nosso Luís Góis. Exatamente. O nosso Luís Góis. Aliás, esta não adaptação a regras, digamos, académicas, está bem também presente numa entrevista em que o Luís Góis disse que em tempos frequentou uma escola de canto da doutora Arminda, mas o que é certo é que a certa altura, passado uma semana, deixou a escola e preferia ir jogar a bola para o campo de Santa Cruz. São episódios que toda a gente conhece, mas que mostram bem, efetivamente, a espontaneidade e a autenticidade do canto de Luís Góis, apesar de, note-se, a perfeição técnico-vocal que eu punha nas suas excursões. Ora bem, então, e o que é que acontecia em Coimbra? O que é que acontecia em Coimbra depois, em finais da década de 50? Em finais da década de 50, o Luís Góis, particularmente em 59, vem para Lisboa. Evidentemente que não viveu o período conturbado que se tinha passado, ou que se iria passar posteriormente a esta década de 50, a famosa década da mudança, a década de 60. No regresso, viveu, sim, um dos episódios que mais marcou a vida político-social desse tempo foi a guerra colonial, evidentemente, e a sua ida para a Guiné. Como tivemos a oportunidade de constatar pessoalmente, durante décadas persistiu em Coimbra uma corrente conservadora e estática e, de certo modo, standardizada do fado de Coimbra. Os estudantes, ao deixarem Coimbra, com uma espécie de formatação musical, tinham tendência a considerar como adulterações ilegítimas quaisquer novidades relativamente ao que lhes foi dado ver e ouvir no seu tempo. No meu próprio grupo, com quem colaborei e cantei durante mais de 20 anos, no meu próprio grupo, ouvi inúmeras vezes comentar: a pior plateia para o fado canção de Coimbra é constituída por antigos estudantes. Que eram antigos estudantes, digas, os antigos estudantes de Coimbrinha, como nós conhecemos. O que é surpreendente é que mesmo nos finais dos anos 60, a década da mudança, toda a revolução musical levada a cabo em Lisboa pelo grupo de Luís Góis passou, por assim dizer, ao lado de Coimbra. Aqui, como se sabe, pontificava outra revolução. Era a década das baladas, das trovas, com o Adriano, com o Portugal, com o Manuel Alegre, etc, etc. Incompreensivelmente, esta espécie de elemento da música de Luís Góis manteve-se durante a década de 70, mesmo depois da Revolução de Abril e do restauro das tradições a partir de 78. No início dos anos 80, os jovens académicos e não só privilegiavam ainda o repisar do repertório tradicional, adiando o encontro, a descoberta do novo canto de Luís Góis para o fim da década.
Felizmente, como já atrás referimos, essa descoberta acabou por despertar nas comunidades académicas uma verdadeira paixão, um certo efeito encantatório que não mais se desvaneceu. Hoje pode dizer-se que Luís Góis venceu brilhantemente esta batalha, não só nas camadas jovens, mas também entre os antigos estudantes, que espontânea e institucionalmente lhe prodigalizaram diversas e merecidíssimas homenagens em vida, com destaque para a homenagem nacional promovida pela Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra e Lisboa, com a colaboração dos antigos acionistas, isto sem esquecer todas as outras homenagens que depois o Dr. Carlos Carranca se encarregará de receber, e a medalha e a homenagem de Cascais, etc. Hoje podemos testemunhá-lo no meio académico, dentro e fora de Coimbra. A música de Luís Góis é a grande referência e de inclusão obrigatória no evento, em qualquer evento onde esteja presente o fado canção de Coimbra. Enquadremos agora um pouco o percurso artístico de Luís Góis, ainda no meu tempo de estudante. Quando em 1954 demandava-se a Luz Atena, com o imaginário romântico da Boêmia Coimbra bem presente no nosso espírito, Luís Góis era já uma figura cimeira, sendo o maior no universo do fado de Coimbra, ao lado de José Afonso, Machado Soares, Fernando Rollins, Tio Roque, e depois outros havia, alguns dos quais, efetivamente, companheiros de cantigas, mas que me abstenho de estar a referir para não ferir suscitabilidades. O fado de Coimbra era então encarado por largos sectores da academia como sendo uma canção regional, cantada preferencial ou mesmo unicamente por escolares do sexo masculino, e no qual o amor, a saudade e os cantos e recantos de Coimbra mítica constituíam a temática privilegiada, para não dizer exclusiva. Viver em Coimbra, respirar a sua ambiência, seriam, por assim dizer, condição sine qua non para se entrar no universo estrito e fechado desta canção, compor as suas melodias, escrever a sua poesia, numa palavra, legitimar a sua participação e viver com a alegada autenticidade o fado de Coimbra. Este é o retrato da arte na década de 50, na qual eu próprio me revia, mas contra o qual Luís Góis, desde muito cedo, se rebelou. A grande rebelião, a grande viragem, dá-se já em Lisboa, ou seja, fora da dita ambiência coimbrana. É este facto, e este facto apoia o que há muito é minha convicção. Para assimilar, e isto é outro facto não coimbrinha, para assimilar o espírito do canto coimbrão, não basta estudar ou ter estudado em Coimbra. Sendo que o inverso também é verdade. Não viver ou não ter vivido em Coimbra não será um óbice a essa capacidade. Que outros exemplos não houvesse. Esta realidade está bem patente no grupo Lisboeta de Luís Góis, onde um dos grandes responsáveis pela vertente poética deste projeto nunca estudou ou viveu em Coimbra. Refiro-me, obviamente, a Lionel Neves, autor de muitos dos mais belos poemas que dão suporte letrístico à nossa canção e que, juntamente com Luís Góis, João Bagão, António Toscano e João Gomes, aqui presentes, e que eu muito cumprimento, com grande amizade, formaram um núcleo inicial responsável pela onda inovadora que, fora das muralhas da Luz Atenas, revolucionou a estética e a intencionalidade da música de matriz coimbrana. Outros nomes houve, que eu não posso deixar de citar, Aires de Aguilar, Fernando Neto, Durval Mudeirinhas, mas principalmente António Andias, pelo seu notável desumério, pelo seu notável desempenho, no disco que é considerada por alguns, ou obra-prima, Canções de Amor e de Esperança. O duplo João Bagão só encontraria paralelo na dupla Bettencourt Paredes dos anos 20. Com efeito, uma análise criteriosa do trabalho feito por este grupo leva-nos à conclusão
de que, respeitando embora a matriz Coimbra, é notória a preocupação de tudo mudar. Vejamos em que a componente literária passa a ser prioritária, a ter a primazia. A quadra pobre, por vezes vazia de sentido, do fado tradicional, é substituída pelo poema de estrutura estrófica variada, onde, subjacente a uma linguagem não raro metafórica e de fino recorte poético, se vislumbra uma mensagem densa, plena de intenção e muitas vezes com um cariz assumidamente humanista ou social. A música, frequentemente monótona, monocórdica, repetitiva, como era até aí, dá lugar a melodias inspiradas, quase sempre de rara beleza na sua simplicidade e enriquecidas com uma dinâmica adequada, onde as mudanças de ritmo e de compasso se adaptam de modo harmonioso ao conteúdo do poema. O suporte instrumental, nomeadamente as guitarras, modifica-se profundamente ao substituir as tradicionais puxadas, quase sempre em compasso quaternário, por um permanente diálogo com o cantor, por vezes complementado com as próprias violas. Não raro os instrumentos intervêm com frases melódicas ou outros ornamentos que complementam e embelezam a performance do canto. Em suma, inicia-se uma autêntica mudança de paradigma no acompanhamento da canção de Coimbra, mesmo nos temas mais tradicionais. E agora também ponho um à parte que não agradará aos coimbrinhos. Apenas levanto esta questão. O João Bagão estudou em Coimbra apenas de 45 a 48. Em 48 veio logo para Lisboa. E a verdade é que os colegas do Bagão, desde o Carvalho Homem e outros dos anos 40, não acompanhavam o fado de Coimbra. E o João Bagão também não acompanhava o fado de Coimbra, sim. Eu deixo no ar a pergunta. E por que será que depois de 48, quando veio para Lisboa e quando se formou esse magnífico grupo, o João Bagão passou a começar a acompanhar assim, com esse diálogo permanente e belo com o cantor? Finalmente, deixo essa pergunta no ar, finalmente o canto personalizado por Luís Góes liberta-se do excessivo romantismo de Litor Russo, então vigente, e tanto do agrado de alguns sectores da academia nas gerações de 40 e 50. Não está sujeito a regras ou integrado a escolas. É um canto liberto de amarras, que derrubou barreiras, galgou muralhas, enfim, deixou de ser um canto de temática regional para adquirir uma universalidade nunca antes alcançada na canção de Coimbra. Nascia um canto vigoroso, tantas vezes dramático, pleno de intenção, sim, mas sem nunca perder o lirismo, aquele modo de entoar e dizer que, em nossa opinião, é o apanágio da raiz coimbrana. Em síntese, um canto novo. Felizmente para todos nós, para a música de Coimbra, para a música popular e cultura portuguesa, ficaram-nos as gravações como testemunho imperecível da sua obra incomparável. É evidente que, para terminar, porque não posso estar a alongar mais, embora muito mais houvesse para dizer, não posso deixar de fazer uma referência, embora breve, a estes 4 grandes, ou estes 5, digamos, registros fonográficos que o Luís Góes nos deixou e que constituem, de facto, o património maior deste grande cantor de Coimbra. O primeiro é Coimbra de ontem e hoje, que é de 1967, integrando canções inéditas ou tradicionais, pela sua temática dominante, revelam ainda uma certa ligação emocional ao ambiente de Coimbra. Destaco deste disco os temas A Direção, A Balada do Mar, onde intervém esse gênio de Carlos Paredes, e o Fado dos Beijos, ao qual eu deixo outra referência coimbrinha. É que o Fado dos Beijos, que tem uma magistral interpretação de Luís Góes, é um fado de Lisboa. E deixo esta coisa no ar. E o seu tio Armando Góes, que cantava aos ceguinhos, cantava fados de Lisboa.
Ora bem, em 69 vem o outro grande álbum, Canções do Mar e da Vida. É que estes álbuns tinham uma coisa muito curiosa, contrariamente àquilo que se fazia na música de Coimbra, onde os fados eram incluídos aleatoriamente, sem qualquer temática, sem qualquer ordenação. Efetivamente aqui Luís Góes inaugurou uma nova maneira de ver o título